E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a estequiometria da eletrólise. Quando nós falamos em estequiometria, os alunos costumeiramente ficam apavorados, falam que é difícil, complexo. Mas na verdade é só você pegar, né, a manha do negócio, né, pegar a essência. Porque na verdade, estequiometria é basicamente a mesma coisa. Os exercícios são muito parecidos. Eles costumam perguntar qual é a massa de fulano produzida, qual é o volume produzido. Então eles não mudam muito, não tem muito o que mudar. É claro que eles podem fazer devidas manipulações, né, tornar a questão mais sofisticada. Mas a rigor, né, em suma, estequiometria não tem mistério, tá? Então no caso, nós estamos estudando estequiometria, só que é a estequiometria aplicada na eletrólise, que não vai mudar muita coisa, tá? Vamos supor que nós tenhamos, já que estamos trabalhando com a eletrólise, tá? Vamos supor que nós tenhamos uma cuba eletrolítica. Então você tem lá uma cuba eletrolítica. Então não adianta você ler o exercício simplesmente por ler. Você tem que ler grifando e entendendo o que o exercício quer dizer para você. Até para você poupar o seu tempo na hora da prova, tá? Então você tem uma cuba eletrolítica, já imaginou? Tá. Nessa cuba eletrolítica você tem uma solução de um ácido muito conhecido, que todo mundo certamente conhece, que é o ácido sulfúrico H2SO4. Diga-se de passagem que é uma solução aquosa. Então nessa sua cuba eletrolítica você tem uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4. O exercício ainda diz que nós temos a passagem de 10 amperes de corrente elétrica. Aí você para, pensa, pô, 10 amperes é muito, né? Mas é só a título de explicação, né? É uma situação hipotética, uma suposição para que você possa entender melhor, tá? Então, não que isso venha realmente acontecer, tá? Até porque 10 amperes realmente é muito, tá? Mas o exercício disse, então se o exercício disse isso, pronto, a voz dele, né, ele falou, o mundo parou, não tem aquele negócio? Falou, a água parou, não é? Então, se falou, parou, tá? Então se ele disse que é 10 amperes, é 10 amperes. Você não vai, né, sair lá da prova e falar, não vou fazer essa prova porque não é possível que se passe 10 amperes, tá? Mas enfim, se passam 10 amperes nesta minha cuba eletrolítica. Além disso, eu tenho um intervalo de tempo, tá? Que equivale a 965 segundos. Aí você já quer começar a resolver o exercício? Calma! Opa, eu tenho corrente de tempo, daí você já pensa em carga elétrica. Tá, calma aí, sossego facho. Continuando o exercício, ele ainda diz que as perguntas que ele quer na verdade, qual é, tá, o volume, claro, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, produzido tanto no ânodo, né, qual é o volume de oxigênio, de gás oxigênio produzido no ânodo, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte, qual é o volume de gás hidrogênio produzido no cátodo? Então ele faz essas duas perguntas. A primeira, qual é o volume de gás oxigênio produzido no ânodo? E a segunda pergunta, qual é o volume de gás hidrogênio produzido no cátodo, tá? Ele te deu a corrente, te deu tempo, enfim. Aí você tem que se virar nos 30 e fazer. Primeiro, nós temos que entender o que está acontecendo, né? Então aqui nós temos a nossa cuba eletrolítica e, evidentemente, nós temos o cátodo, que corresponde ao polo negativo, tem que saber de cor isso, e o ânodo, que corresponde ao polo positivo, né? No cátodo vai acontecer redução, no ânodo vai acontecer oxidação, tá? O que vai acontecer? Cada qual está ligado aqui, né, com seus respectivos polos, tá? O que vai acontecer então? Com o decorrer do tempo, para ser preciso, num tempo de 965 segundos, tá? Passam-se, sei lá como que fala, né, uma corrente de 10 amperes. Com isso, eu consigo calcular a carga que eu tenho, porque carga é corrente vezes o tempo. Portanto, a corrente vale 10 amperes. Então, 10 vezes o tempo, 965 segundos, tá? Bom, a carga, por conseguinte, será igual a 9.650, né, coulombs, né? Então essa aqui é a minha carga que eu tenho. Tá, beleza. O que vai acontecer com o decorrer do tempo?
aqui eu vou continuar tendo, tá? O cátodo bonitinho, que é o nosso polo negativo, né? Vou continuar tendo o ânodo, que é o nosso polo positivo. Só que aqui vão sair bolinhas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tanto do cátodo, que é o polo negativo, quanto do ânodo, que é o polo positivo. Vão sair bolhas, que eu represento por bolinhas. No caso, ele quer saber qual é o volume dessas bolinhas, tanto do cátodo quanto do ânodo. No cátodo, onde vai acontecer a redução, nós vamos ter, né, volume, tá, de gás hidrogênio, né, de gás hidrogênio, de H2, tá? Eu vou calcular esse volume. E aqui no ânodo, que é o polo positivo, né, eu vou ter volume também, só que de gás oxigênio. Volume de gás oxigênio, de O2, tá? Bom, para isso, nós temos que literalmente decorar. Muitas pessoas têm dificuldade de decorar. Quais são por exemplo, qual é a equação de redução do H+, né, para formar o hidrogênio gasoso, né, qual é a reação de redução em que se forma o gás hidrogênio, que é o hidrogênio gasoso, do H2, e qual é a reação, né, de oxidação da hidroxila. Então, se você não sabe, eu vou escrever aqui no quadro, mas façam a ficha, escrevam para não esquecer, tá? Então tem que estar aqui de cor, sorteado. A equação de redução do íon do cátion H+, para formar o hidrogênio gasoso, é a seguinte: é 2H+, o que? Mais 2 elétrons, formando hidrogênio gasoso. Decorem essa fórmula, grifem essa fórmula aqui, ó. Grifem isso aqui, ó. Vocês têm que decorar. Decorar, não é entender. Porque se você for querer entender, você vai perder muito tempo. Você tem que decorar essa fórmula. 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. Então os íons, que no caso são os cátions, H+, vão sofrer redução, porque vão receber os 2 elétrons e vão, por conseguinte, formar o meu gás hidrogênio, ou hidrogênio gasoso. Né? É uma equação de redução, porque vai receber os elétrons e aí os H+ da vida vão se reduzir a hidrogênio gasoso. Então você tem que decorar, literalmente decorar, tá? Essa equação de redução. Né? Redução porque está recebendo os elétrons, né? Bom, e a outra equação que vocês têm que decorar, vou escrever aqui no cantinho, é a oxidação da hidroxila, tá? Você pode fazer de duas maneiras, tá? Você pode fazer a oxidação da hidroxila aos pares, isto é, 2OH- produzindo água mais meio de O2 mais 2 elétrons. Ou não, você pode fazer, tá, da seguinte forma. Você pode fazer com 4 hidroxilas, ó. Então vocês têm que decorar essas fórmulas, senão vocês não fazem exercícios de eletrólise. Ainda mais a eletrólise quantitativa, que é o que nós estamos estudando, que é a estequiometria da eletrólise, tá? Então eu tenho 4OH-, tá? Que vai formar duas, tá? Água, tá? Mais 4 elétrons, mais 1 O2, tá? Decorem essa fórmula. Dá para enxergar? Eu vou escrever aqui embaixo porque eu acho que é reflexo. Mas eu tenho 4 hidroxilas formando 2 águas, mais 4 elétrons, mais 1 O2, tá? Se vocês não enxergaram, eu vou escrever as duas fórmulas que você tem que saber. Né? Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, eu tenho 4 hidroxila, pode ser, né, aos 4, digamos assim, né? Porque não é aos pares, né? 4 hidroxila, formando o quê? 2 água, mais, se são 4 hidroxilas, só podem ser 4 elétrons, né? Produzindo 4 elétrons, mais 1, né, O2. Tem que estar na língua isso aqui, tá? Então vocês vão fazer a tabelinha, vão fazer a fichinha de vocês, vão escrever isso aqui. Aí você pode falar, você pode puxar uma seta, né? Equação de oxidação da hidroxila, tá? Quer que eu escreva? Então eu vou escrever aqui, ó. Equação, vou colocar só EQ, de redução, ou de oxidação, porque tá formando os elétrons, né? Não é formando,
né, os elétrons estão nos produtos, então é uma oxidação, tá? Então é a equação de oxidação da hidroxila, que pode ser esquematizada também, se você não quiser colocar 4, você pode fazer aos pares, né? Ou seja, 2OH- formando água, 1 mol de água apenas, mais meio mol de O2, mais 2 elétrons, tá? Então vai ficar a seu critério. Nesta aula, para mudar, vou fazer com 4, para você até assimilar mais. 4 hidroxilas formando 2 águas, mais 4 elétrons, mais meio de O2, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou fazer então, vamos calcular o oxigênio. Ele quer saber o volume de oxigênio e de hidrogênio. De oxigênio eu vou usar essa fórmula da hidroxila, que são os 4, e para saber o volume de hidrogênio eu vou usar essa aqui, que é a única que tem que saber, tá? Dá para enxergar aí? 2H+, mais 2 elétrons formando H2, tá? Então eu vou apagar essa aqui, tá? E vou calcular o volume de oxigênio produzido utilizando essa fórmula, tá? Então olha só, pessoal, presta bem atenção aqui. Deixa eu até abaixar o vídeo para vocês prestarem bem atenção. A fórmula diz que eu vou ter, né, 4 hidroxilas, tem que decorar isso aqui, 4OH-, que vai formar 2 água, né, que vai formar mais, vou colocar só 2 aqui, volume de O2, tá? Então a fórmula fala 4 hidroxilas, que vai formar 2 águas, que vai formar 4 elétrons, que vai formar, tá, 1 mol de O2, tá? Então eu quero saber qual é o volume de oxigênio que eu vou produzir no ano. Então eu vou analisar, né, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar, então deixa eu ver se eu fiz certo. Exatamente. Eu vou analisar elétrons, tá, com o volume de oxigênio. Então eu vou fazer assim, ó, 4 vezes, ele quer saber o quê? Vamos fazer assim, ó, para entender melhor. Primeiro, você tem que relacionar quem com quem? Os elétrons com A2. Por que eu fiz elétrons com A2? Porque A2 é o que eu quero saber, é minha incógnita, então por isso que eu relacionei. E por que você relacionou os elétrons? Porque a relação que eu tenho na eletrólise é de elétrons, né? Eletrólise, elétrons, então tem que ter os elétrons, tá? Bom, eu sei, eu quero saber qual, eu vou fazer assim, ó, qual vai ser o volume em litros, vou colocar entre parênteses litros, dá pra enxergar, que eu vou produzir do O2, tá? Bom, eu sei que a minha proporção é de 4 mols, vou colocar só mol para 1 mol, não é? Bom, eu tenho aqui, elétron tem a ver com carga. Eu tenho 9.650 coulomb. Então, vou fazer assim, ó. Então, 4, vou colocar assim, 4 vezes 96.500 coulombs, né? Estão para 22,4 litros. Não entendi. Por que você fez isso? Porque não é 4 mol para 1 mol? Ele quer saber qual é o volume em litros que eu vou ter. Se é volume, em cima tem que ser volume. Só que volume na CMTP desse aqui, 22,4. Aqui ele, é o que ele é o que eu tenho de carga, né? A carga que eu tenho é 9.650 coulombs. Aí você faz essa conta, tá? Essa conta vai dar 11,2 litros, se eu não me engano. Então o volume que eu vou produzir de gás oxigênio no ano vale 11,2 litros. Se eu não me engano é isso aí. Aliás, não, 11,2 não, 0,56. 11,2 é do outro. Aliás, não é nem 11,2, é 1,12 do outro. Esse é 0,56 litros, tá? Então o volume que eu vou produzir vai ser 0,56 litros, tudo bem? Vocês entenderam o que eu fiz? Ó, primeira coisa que você tem que fazer bem devagarzinho é relacionar quem com quem. Como eu quero saber qual é o volume de oxigênio que eu vou produzir, então eu tenho que grifar ele. E você sempre vai grifar os elétrons, sempre. Isso é regra, porque você está trabalhando com eletrólise. Então, o mol que eu tenho do elétron é 4 mol, do oxigênio é 1 mol. Aí você coloca aqui embaixo, bem embaixo, porque você quer saber qual é o volume que eu vou produzir se eu tiver uma carga
de 9.650 coulombs. Por que 9.650 coulombs? Porque eu calculei pelas informações que ele me deu. Aí você transforma para o que você tem. Aqui na carga, então aqui você tem que transformar para carga. Utilizando o coeficiente estequiométrico, né? Não pode desprezá-lo. Então 4 vezes 96.500 coulomb, né, está para 22,4. Por que é 22,4? Porque ele não quer o volume, então você tem que colocar o volume na CNTP. Certo? Sempre aqui o coeficiente estequiométrico multiplica, né, o valor na CNTP, se for volume, a massa atômica se for, né, tabela periódica. Tá, agora vamos fazer para o volume de hidrogênio produzido, tá? Bom, o volume de hidrogênio produzido vai ser o seguinte, pessoal, presta bem atenção aqui. Bom, o volume de hidrogênio produzido vai ser o seguinte. A hidrogênio produzido, tem que saber a equação, né? Que vai ser de redução. Então tem que decorar essa equação. 2H mais 2 elétrons formam o H2, tá? Então eu tenho que relacionar o H, eu vou grifar porque eu quero saber qual é o volume de hidrogênio que eu vou produzir, e vou grifar os elétrons porque é eletrólise. Aí você coloca a proporção estequiométrica, é de 2 para 1, então é 2 mol para 1 mol, não é? Ele quer saber qual é o volume que eu vou produzir, então eu vou colocar em litros, né? Quando eu tiver uma carga de 9.650 coulomb. Aí você transforma o mol para o que você quer, né? Então você vai pegar 2 e vai multiplicar. Como não é carga, então você tem que multiplicar pela carga que você tem, que é a carga, né, referência, que é 96.500 coulomb. Aí você vai pegar esse mol e vai multiplicar pelo volume em litros, na CNTP, que é 22,4 litros. Se você fizer essas contas, você vai chegar à conclusão de que o seu volume vale, agora sim, né, 1,12 litros, tá? Bom, eu acho que é isso, certo? Muito obrigado.